Oi, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de estudo, a mais uma aula. Sou a Ileide, professora de português. Essa aula será direcionada ao 8º ano, será a nossa aula 10. Hoje, faremos a correção de atividades de revisão de morfossintaxe, que foi proposta na aula anterior, na aula 9. Para fazermos a correção, hoje, aqui na aula 10. Vamos à atividade. Leia a seguir um trecho da letra da canção de Nando Reis, interpretada por para responder às questões 1, 2 e 3. Título do texto: Diariamente. Para calar a boca, rícino. Para lavar a roupa, homo. Para viagem longa, jato. Para difíceis contas, calculadora. Para o pneu na lona, jacaré. Para a pantalona, nesga. Para pular onda, litoral. Para estourar pipoca, barulho. Para quem se afoga, isopor. Para levar na escola, condução. Para os dias de folga, namorado. Para o automóvel que capota, guincho. Para fechar uma aposta, paraninfo. Para quem se comporta, brinde. Para o telefone que toca, para a água lá na poça, para a mesa que vai ser posta, para você, o que você gosta, diariamente. Observamos aqui que no texto há diversas finalidades e para cada finalidade é dado um nome. Esse nome ele busca esclarecer essa finalidade. Observamos também que isso acontece até determinado ponto do texto. Nos versos finais, não tem um nome correspondente à finalidade. Fica ausente esse nome que, na maioria das vezes ao longo do texto, foi esclarecendo essas finalidades. Observamos também que muitas dessas coisas citadas aqui são objetos, lugares e coisas que fazem parte do cotidiano das pessoas. Então, vamos às questões. Primeira, para cada finalidade, o autor apresenta uma palavra, formando uma espécie de lista. Isso nós vimos no texto. Informe o que estas palavras representam e qual a função delas no texto. Nós já comentamos isso mais ou menos. Então, essas palavras, elas representam objetos, algumas são lugares, outras são referência a pessoas, etc. Elas esclarecem a finalidade apresentada na canção. Nós vimos que são apresentadas várias finalidades e para cada uma é dado um nome. E esse nome tem a tentativa de esclarecer tal finalidade. Então, por exemplo, no verso, para viagem longa, a finalidade, e o nome jato, que tem uma relação com essa finalidade, buscando, de certa forma, esclarecer o propósito dessa finalidade citada. Questão 2. Que relação existe entre essa lista e o título da canção? Nós vimos que a lista são de objetos, de coisas que são citadas para cada finalidade. E o título da canção é diariamente. Então, uma possível resposta seria: nesta lista, as palavras nomeiam objetos, lugares, coisas presentes no cotidiano das pessoas. Ou seja, são objetos, são lugares e são coisas que estão ali no dia a dia, ou são de uso, ou são lugares aonde essas pessoas vão diariamente. Daí esse título. Terceiro, a letra da canção apresenta uma estrutura especial, que se repete em quase todos os versos, com exceção dos últimos. É o que vimos. Ao longo do texto, na maior parte, é dada uma finalidade e um objeto, um nome, um lugar, uma coisa, uma pessoa correspondente a essa finalidade. Nos últimos versos não acontece isso. Complete-os com palavras que nomeiam objetos, seres ou coisas correspondentes às finalidades apresentadas. Vejamos.
Os versos que não têm esse nome correspondente para a finalidade são esses: para o telefone que toca, para a água na poça, para a mesa que vai ser posta. Então, você deve ter pensado em algo relacionado a esses versos, a essa finalidade, e dado a sua resposta. Vou dar aqui uma sugestão, certo? Para o telefone que toca, podemos sugerir telefonista. Para a água da poça, podemos sugerir pano de chão. Para a mesa que vai ser posta, uma sugestão, fome. Você deve ter colocado as suas palavras, então confira se elas têm alguma relação com a finalidade, certo? Essas palavras usadas para completar as frases pertencem a que classe gramatical? Se são palavras que nomeiam objetos, lugares, pessoas, enfim, então elas são substantivos, como fiz aqui, telefonista, pano e fome. Dando continuidade, nós temos um texto que vamos ler para responder às questões 4, 5, 6 e 7. Título do texto: E nada, uma revolução tecnológica. Mas é uma grande descoberta de nossa equipe de inventores, especialmente a cor, que é uma cor inexistente. E antes que pudesse concluir, o chefe dos redatores completou: é por isso que será um sucesso. E mais, ainda não precisa de baterias. É perfeito. E ele explicou como fariam a abordagem. Vamos convencer as pessoas das vantagens de possuir um objeto que não serve para nada. No mundo onde tudo tem uma utilidade, mesmo que não seja uma necessidade, este produto se destaca por não servir para absolutamente nada. Trata-se de algo, portanto, que ninguém ainda possui. Um item diferente de tudo, todos desejarão um. Depois convenceremos a todos de que possuir 2 é melhor que 1, para um caso de eventual perda acidental. Vamos enfatizar na campanha que tal objeto é uma revolução na conduta do homem desse novo século. Um homem que já possui tudo e que agora demonstra seu poder de transformação e desapego ao não desejar nada, pois é exatamente o que lhe proporcionará o objeto: nada. Foi um espetacular sucesso, campanha, produto e as vendas. E aquela indústria precisou mesmo criar novas linhas de montagem, só para atender aos pedidos que não paravam de chegar. Novos modelos foram lançados, novas cores inexistentes, ou até existentes para atender às preferências de alguns grupos. E todos com a mesma característica que ajudou a torná-lo o objeto de desejo mais cobiçado do mundo: não servir para absolutamente nada. Passados os anos, o mercado já saturado de tantos objetos de fazer nada, os inadas, como foram chamados, o departamento de publicidade é convocado para resolver uma nova questão: como fazer para manter ou mesmo incrementar o volume de vendas do produto. Eles sorriram e disseram: isso é muito simples. Agora vamos adicionar qualquer coisa ao aparelho e anunciar que se trata de uma renovação daquilo que já era novo. Por exemplo, vamos acrescentar ao aparelho de fazer nada botões coloridos, que também não fazem nada. E pode ter certeza de uma coisa: o sucesso será maior que o modelo original. E foi mesmo. Nesse texto, fala-se da criação de um novo produto, o inada, certo? Há também, tanto na questão da formação estrutural dessa palavra, quanto da utilidade desse produto, uma certa crítica com relação à tecnologia. Vamos às questões. Qual é o neologismo? Palavra nova. Lembre-se que neologismos são palavras novas, criadas muito recentemente, muitas vezes nem incorporadas à língua ainda, que aparece no texto e como o autor criou essa palavra. Bom, o neologismo, é claro, é o nome do produto, o inada,
E a formação dessa palavra ocorreu pela junção de elementos estruturais, de uma palavra já existente como base, nada, e de um prefixo referente ao prefixo in ou in. 5. Justifique a escolha desse nome para o produto. Lembrando que esse prefixo in, im ou in, ele significa negação, como por exemplo em algumas palavras como ilegal, como imperfeito, como indeciso. O produto, ele pode ser entendido como algo que não faz nada, não nada, ou mais que nada, já que não serve, como é dito lá no texto, para absolutamente nada. Além disso, essa palavra ela tomou como referência outras já existentes e pode, inclusive, levantar críticas sobre a tecnologia. 6. Qual é a classe gramatical da palavra nada? E no texto, o neologismo criado pertence a que classe gramatical? Veja, a palavra nada ela é um pronome indefinido. No texto, esse e nada é o nome do produto. Então, lá no texto é empregado como um substantivo para designar o nome do novo produto. 7. Releia o trecho. Foi um espetacular sucesso. Campanha, produto e vendas. E aquela indústria precisou mesmo criar novas linhas de montagens. Copie as palavras que acompanham os substantivos abaixo, que foram retirados do trecho, e diga a que classe gramatical pertencem. Vamos aos substantivos. Sucesso. Temos que voltar aqui no trecho, encontrar o substantivo sucesso e observar que palavras se referem a esse substantivo. Foi um espetacular sucesso. Então, nós temos que se refere a sucesso, e espetacular, que também se refere a sucesso. Então, as palavras são que é artigo, e espetacular, que é um adjetivo. Substantivo indústria, voltando ao trecho, e aquela indústria. Observe que nós temos a palavra aquela, que acompanha indústria. Dessa forma, aquela, e a classe gramatical dessa palavra é um pronome, mais precisamente pronome demonstrativo. Próximo substantivo é linhas. Precisou mesmo criar novas linhas de montagem. Temos aqui o substantivo linhas e novas, que se refere a linhas, e a expressão de montagens, que se refere também a linhas. Dessa forma, temos novas, que é um adjetivo, e de montagens, que é locução adjetiva. Questão 8. Leia o trecho de um livro. No fim de semana, Seth Branch se apresentou no salão da prefeitura, onde se desenrolava um torneio de xadrez. Ali, de olhos fechados, jogou às cegas contra 15 adversários. Tudo estava armazenado na sua memória. Ele ganhou as 15 partidas sem a menor dificuldade. Letra A pergunta: quantos períodos há nesse parágrafo? Vamos lembrar que período é uma frase com orações, que pode ser uma ou mais de uma oração. O período, ele começa ali no início, vai até o sinal de pontuação, geralmente é o ponto final. Mas outros pontos também podem finalizar esse período. Então, se voltarmos ao texto, aqui começa o primeiro período e vai até o primeiro ponto, aqui em xadrez. O segundo começa em ali e vai até adversários, ali o segundo ponto. Tudo começa o terceiro até memória, termina aqui. Aqui nele começa o quarto período e vai até dificuldade, o último ponto. Então, nós temos, nesse parágrafo, 4 períodos. E quantas orações há no primeiro período? Precisamos retornar ao primeiro período, que começa no fim e termina em xadrez. E
O número de orações de um período é identificado pelo número de verbos. Se temos um verbo, uma oração, período simples. Se temos 2 verbos, 2 orações, 3 verbos, 3 orações e assim por diante. O período com 2 ou mais orações é um período composto. Então, no fim de semana, Seth Branch se apresentou, um verbo, no salão da prefeitura, onde se desenrolavam, outro verbo, torneio de xadrez. Então, nós temos 2 verbos, portanto, 2 orações nesse primeiro período. 9ª questão. Observe a tirinha para, em seguida, responder ao que se propõe. A tirinha diz o seguinte: Messias, meu filho, preciso te falar sobre a vida. Eu já sei. Vida são aqueles coraçõezinhos ali no canto, pai. Se perder os 3, tem que começar tudo de novo. Quem sou eu para discutir? Letra A. A palavra vida, que aparece no primeiro e no segundo quadrinhos, é usada na tirinha para nomear ou qualificar. Qual a classe gramatical dessa palavra? Precisamos voltar à tirinha. Que no primeiro quadrinho te falar sobre a vida. Observe que a palavra vida vem acompanhada pelo artigo. Então, está funcionando como substantivo, portanto, nomeando. Vamos conferir se a outra ocorrência também é dessa forma. Vida são aqueles coraçõezinhos ali. Veja bem, vida está na posição de sujeito. Então, vida é núcleo do sujeito, portanto, também é um substantivo e está nomeando. Nossa resposta, letra B. Na frase, eu já sei. Qual palavra exerce a função de núcleo do sujeito? E essa palavra pertence a que classe gramatical? Vamos voltar à oração, identificar os termos essenciais, sujeito e predicado. Eu já sei. Quem já sabe? Eu. Então, eu é sujeito, já sei, predicado. O sujeito aqui é representado pela palavra eu, que também é núcleo e é um pronome. Nossa resposta, a palavra que exerce a função de núcleo do sujeito, eu, e a classe gramatical dessa palavra é um pronome pessoal reto. Letra C. A mesma palavra vida tem sentidos diferentes para Messias e para seu pai. Quais são esses sentidos? Com base nos quais se constrói o modatira. Messias e o pai não entendem a palavra vida da mesma forma. Então, enquanto para o pai é algo mais filosófico, né, que se estende, é algo mais complexo, que se estende do nascimento até a morte, o tempo de vivência entre esses espaços, para o Messias ele relaciona a jogos. Então, uma possível resposta seria: para o pai de Messias, vida tem um sentido mais amplo, referindo-se à vivência humana, que vai desde o nascimento até a morte. Para Messias, vida tem um significado ligado aos jogos de videogame. É apenas isso. Questão 10. Assinale a frase cujas palavras sublinhadas sejam substantivo e pronome, respectivamente. Letra A. A Inglaterra é um país muito bonito. Nós temos as palavras país e bonito. País acompanhado de artigo, então nós temos um substantivo, e bonito, característica desse país, é um adjetivo, então não é a alternativa A. Letra B. Fale sobre tudo o que lhe perguntar. Tudo é um pronome indefinido. Então, já eliminamos a questão. Perguntar é um verbo, também não é a letra B. Letra C. As pessoas estão inconformadas. Pessoas é substantivo, vem acompanhado pelo artigo. Inconformadas é uma característica dessas pessoas, então é um estado, uma qualidade, é um adjetivo, também não é a letra C. Letra D. Os refugiados não queriam sair do alojamento.
temos a palavra refugiados e do. Refugiados é um substantivo, vem acompanhado pelo artigo. Mas do é uma contração da preposição de mais o artigo o. Portanto, também não é a letra D. Então, nos resta a letra E. A lata de doce é dele. Aqui nós temos lata, que é acompanhado pelo artigo, então é um substantivo, e temos dele. Dele é a contração de mais ele. Então, dentro dessa palavra há um pronome. Portanto, nossa resposta é a letra E. Na aula de hoje, nós fizemos a correção dessa atividade proposta na aula anterior. Fizemos uma revisão sobre morfossintaxe, em especial da parte morfológica, trabalhando as classes gramaticais. Para a próxima aula, vocês respondam as páginas 24 e 25 do livro, volume 2, que é sobre predicado, verbo nominal e predicativo do sujeito. Não deixe de estudar. Estude com dedicação e nada poderá afastar você dos seus objetivos. Fiquem bem. Aguardo vocês. Até a próxima aula.